Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos começando por aqui mais um programa Casa de Betânia, um programa da comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica. É uma alegria, mais uma vez, podermos estarmos juntos, adentrar o seu lar, o seu trabalho, onde quer que você se encontre. É muito bom poder estar com você, viu? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família. E agora eu quero trazer para você, como em todos os nossos programas, a frase do nosso querido Papa Francisco. A gente tira aí uma frase do seu Twitter e as frases dele, né, são muito simples, também muito profundas e nos ajudam aí na nossa reflexão. E a frase de hoje diz o seguinte: existem atitudes que não nos deixam ir avante no conhecimento do Senhor. As riquezas, a apatia, a rigidez, o clericalismo, a mundanidade, falta a liberdade e não se pode seguir Jesus sem a liberdade. Essa é a frase de hoje do Papa Francisco. Meu irmão, minha irmã, o que tem impedido você de seguir Jesus? Quando nós não somos livres, se torna difícil seguir a Jesus Cristo. Quantas coisas nos prendem nos tempos de hoje? E o Papa Francisco cita aqui na sua frase: as riquezas, a apatia, a rigidez, o clericalismo, a mundanidade, né? Quantas coisas, né, que nos afastam de Deus e nos impedem de seguir Jesus na nossa vida. Basta nós olharmos para dentro de nós e vermos quantas coisas nos afastam de Deus, quantas coisas que estão sendo como barreiras que não nos deixam seguir a Deus, coisas que nós estamos presos, coisas que nós fazemos de outros deuses e Deus vai acabando ficando cada vez mais de lado em nossas vidas. Por isso que o Papa Francisco diz aqui na sua frase: não se pode seguir Jesus sem a liberdade. Para seguir Jesus nós temos que estar livres, nós temos que deixar de lado todas as correntes, todas as barreiras, tudo aquilo que nos arranca da presença dele. E nós sabemos, quando nós olhamos para dentro de nós, nós sabemos aquilo que nos tira da presença de Deus, nós sabemos na nossa vida o que nos afasta de Deus, o que não nos deixa seguir a Deus. Às vezes a gente pensa: eu queria até participar da igreja, eu queria participar da vida de comunidade, mas eu não posso por isso e aquilo. E às vezes nem é um motivo tão verdadeiro, né? Então, basta nós pensarmos, né? Nós temos que ser livres para seguir Jesus. Ele nos chama, ele estende a sua mão para nós e nos chama para segui-lo, mas depende de nós, depende da nossa resposta. Essa é a frase de hoje do Papa Francisco. A paz, meus irmãos, é uma grande alegria estar com você no programa Casa de Betânia. Hoje eu quero responder uma dúvida de muitos católicos. Católico adora imagem? Eu vou pegar como reflexão para a nossa meditação 2 textos das Sagradas Escrituras que nós encontramos no livro do Êxodo. Primeiro, Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida,
nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. E em seguida vamos ler Êxodo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório. Afinal, Deus manda fazer imagem ou não? No livro do Êxodo, capítulo 20, nós vamos ver Deus exortando nos mandamentos a não fazer imagem dos ídolos. E no capítulo 25 do mesmo livro, no versículo 18, nós vamos ver Deus mandando fazer 2 imagens de querubins diante da Arca da Aliança. Como entender aquilo que aparentemente parece contraditório na Sagrada Escritura? Grave essa frase para você compreender esta verdade. Deus não proíbe de se fazer imagens. Deus proíbe de se fazer imagens de ídolos. O que Deus condena não é a imagem. O que Deus condena é a idolatria. E o que é a idolatria? Idolatrar é adorar qualquer criatura ou um objeto no lugar de Deus. É fazer dessa criatura ou deste objeto o seu sinal de adoração, de senhorio, a qual você vai pautar todos os valores da sua vida e você vai se submeter. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. No Antigo Testamento, os povos que estavam inseridos no tempo bíblico, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. E quando Deus chama Abraão, o pai da fé, Deus vai fazer uma exortação a Abraão, que há um só Deus e que esse Deus deve ser o seu Senhor. Portanto, Abraão não pode cometer o pecado da idolatria, colocar outros deuses, outra criatura no lugar de Deus. Então nós vamos ver que os povos bíblicos pagãos idolatravam Baal, idolatravam Moloque, idolatravam Dagon, mas também idolatravam a chuva, o sol e tantos outros seres da natureza. Então Deus vai falar para Abraão que a partir de agora ele deve colocar toda a sua fé somente nele. E isso não é viver em idolatria. No Novo Testamento, a idolatria, ela ganha ainda uma maior profundidade. Ela não se resume apenas a idolatrar deuses estrangeiros, mas a idolatria se refere ao dinheiro. Nós vamos ver em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, Jesus falando que nós não podemos adorar 2 senhores. Não podemos ter 2 senhores porque nós vamos amar um e odiar o outro. E em seguida ele exorta: não deveis adorar a Deus e ao dinheiro. São Paulo, na primeira carta aos Timóteos, capítulo 6, no versículo 10, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas no contexto presente também encontramos outros ídolos, como o sexo, como a busca pelos bens materiais. Hoje em dia, muitas pessoas colocam como um ídolo, uma religião, o futebol, a beleza, o ego, a fama. Tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus é considerado como idolatria. Então, quando um católico ele compra uma imagem ou ele presta o seu culto de veneração diante de uma imagem, ele não está cometendo uma idolatria, porque aquela imagem a qual ele se prostra não é para ele um ídolo, mas é um ícone,
ou seja, um símbolo, um sinal que vai levar ele a aproximar-se mais de Deus e não afastar do seu Senhor. A igreja colocou os santos no altar, as imagens, por causa de dois motivos. Primeiro, para que eles pudessem ser imitados. Então, quando nós olhamos para a vida dos santos, que na sua simplicidade de vida comum, no seu estado de vida, alcançaram a santidade, eles nos inspiram a buscar uma vida santa. E essa imitação vai nos levar a viver uma profunda veneração. Venerar significa que você vai tomar como referência, como modelo, como exemplo. E a partir desse momento que nós descobrimos que eles foram grandes amigos de Deus e que por causa de ser amigos de Deus experimentaram milagres, prodígios e grandes intervenções, nós também nos sentimos impelidos em nossa fraqueza de fé a recorrer à intercessão dos santos. O primeiro milagre de Jesus, que está em João 2, na boda de Caná, aconteceu porque Maria intercedeu para aquele casal que estava na sua festa. Eles não têm vinho. E o Senhor vai multiplicar, transformando a água em vinho, por causa da intercessão da Mãe de Jesus. Que nós possamos olhar para os santos que estão no altar, desejando conhecer a vida deles para imitá-los a cada dia, e também nos momentos de aflição, que nós possamos recorrer à sua intervenção através da intercessão, porque nós viveremos em nossa vida inúmeros sinais, prodígios e milagres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Casa de Betânia. Antes de encerrarmos o programa de hoje, eu quero falar para você, passar para você um recado muito importante para te ajudar a não se esquecer, tá? Nós estamos voltando com as nossas atividades presenciais lá na Casa de Formação Santa Terezinha. Quantas pessoas, né, passam lá pela casa e dizem, olha, quando que vai voltar os grupos de oração? A gente está com saudade de participar, né? Então, os grupos de oração estão voltando com a presença das pessoas. Claro, seguindo, né, sempre as normas para evitar aí a propagação do Covid-19, né? Tomando sempre os cuidados necessários de lavar as mãos, de higienizar as mãos, usar a máscara, né? Manter o distanciamento social. Então você que está nos assistindo, que gosta de participar do grupo de oração de quinta-feira, sinta-se convidado, tá bom? Para participar conosco. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Mais informações, se você ficou com alguma dúvida, quer saber melhor, você pode ligar lá na Casa Santa Terezinha. O telefone nosso é o 3731-5589, tá bom? Chegamos ao final então de mais um programa. Agradeço a você que esteve conosco, que rezou conosco, e até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe e um grande abraço. Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977.